Olá, sou o Claudemir, graças paz, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Escrituras e Café. Hoje vamos voltar no tempo para entender as raízes de um movimento que mudaria para sempre a história da igreja, a Reforma Protestante. Paz de Cristo, sou Darlan. Sabia que antes de Martim Lutero pregar suas 95 teses, havia homens corajosos que já questionavam os excessos e desvios da igreja medieval. São eles os pré-reformadores, figuras fundamentais que pavimentaram um caminho para a reforma. Nomes como John Wycliffe, John Hus, são exemplos de vozes que, em tempos de grande opressão, se levantaram em defesa da verdade bíblica e da pureza do Evangelho. Então hoje vamos explorar as vidas desses homens, suas lutas e o legado espiritual que deixaram para a igreja, plantando as primeiras sementes da... Antes de começarmos, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Isso mesmo, fique com a gente e descubra mais sobre esses gigantes da fé que prepararam o caminho para uma transformação histórica. Hoje vamos ler o texto de 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tendo isso em mente, a palavra de Deus ela nos ajuda diariamente, como nos portar em nossos relacionamentos, tanto no casamento, com os pais, em relacionamentos corporativos, com seus colegas de trabalho, no dia a dia em si. Então, se você tem dúvidas como um verdadeiro cristão deve se comportar, como ele deve se portar, busque os ensinamentos. Sugiro ler livros de Provérbios, Eclesiastes, as cartas dos apóstolos. A gente tem ensinamentos ali quase que diários que você pode usar como devocional para saber como viver no dia a dia com as pessoas ao seu redor, como você cumprir a palavra de Deus, amando seu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, e assim você conseguir cumprir e viver como Cristo. É no mês de outubro que temos celebrado a Reforma Protestante, visto que no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero realizou tal feito que ficaria marcado na história como estopim da Reforma. Foi a fixação de suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, deu início assim a uma série de eventos que mudaria a situação da igreja cristã. Nessa oportunidade, a gente quer aproveitar a data para relembrar a história da Reforma Protestante, seu significado e a teologia desenvolvida a partir dela. Então, vamos iniciar com a primeira pergunta, para que a gente introduza ao tema. O que significa uma reforma religiosa? Primeiramente, os eventos da Reforma Protestante eles devem ser considerados como parte de uma ação muito maior na história. Pode parecer que a Reforma foi um evento único, algo sem precedentes, e não tem ou terá coisa igual. Mas as Escrituras, ao analisarmos, percebemos que Deus sempre atuou na história, promovendo reformas na vida espiritual do seu povo. No tempo do rei Josias, Esdras e Neemias, também a gente vê reformas, renovações. Então, em todos os períodos da história, a vida espiritual experimentou degeneração e corrupção, sabemos muito bem, né, como o ser humano é pecador, corrupto, a gente viu isso na primeira doutrina da graça. E, então, com o tempo, a vida espiritual e religiosa da humanidade passa pelo processo de perda da qualidade. Assim, Deus sempre levantou profetas, bem como moveu o coração de reis, servos seus, para restaurar o culto em Israel e levá-lo novamente ao compromisso com a palavra de Deus. Então, olhando por esse lado, os movimentos de reforma sempre foram presentes na restauração espiritual do povo de Deus. E a Reforma Protestante foi só mais um desses movimentos, né? E é mais um momento assim em que Deus promove um retorno da igreja aos princípios bíblicos, ao compromisso com a palavra de Deus e também um culto mais sincero, né? Conforme o Senhor assim determina. Assim, na Reforma Protestante, Deus levantou homens e mulheres que atuaram continuamente para a restauração da igreja e de seu ensino. Irmão Claudemir, qual é o contexto histórico da Reforma? A gente tem o contexto histórico da Reforma, deve levar em consideração o que os historiadores têm chamado de pré-reforma. Né? E foi um período ali de pelo menos 300 anos antes da Reforma, em que se lutou pela restauração do culto, da pregação, do sacerdócio e a tradução das escrituras,
combatendo assim ensinos corruptos. Veja como algumas mudanças levam muito tempo, nesse caso alguns séculos, né? Ainda assim, homens e mulheres estavam comprometidos com Deus. A gente tem alguns exemplos no decorrer da história de precursores da reforma, né, que merecem um pouco de destaque. Um deles a gente tem o valdense Pedro Valdo, que foi proeminente comerciante ali francês, que teve a oportunidade de conhecer um pouco do Novo Testamento. Após esse contato com as Escrituras, ele doou boa parte da sua fortuna aos pobres e começou a pregar o Evangelho, propondo um retorno às origens do cristianismo. Com isso, ele criou uma mini-revolução que ele acabou fazendo com que ele fosse expulso da França, né? Em 1184, indo morar na Itália, onde ele fez uma tradução da Bíblia para o idioma francês comum. Isso era proibido, né, na igreja naquela época, na igreja medieval, visto que somente os membros do clero podiam ler as escrituras e em latim. Então, enfim, os valdenses, né, seguidores de Valdo, formaram um movimento religioso que se espalhou pela Europa, especialmente na França e na Itália. Seus principais ensinamentos e práticas incluíam pobreza apostólica, ciência da Bíblia, pregação leiga, crítica ao sistema romanista, a perseguição, devido às suas crenças divergentes ali da Igreja Católica, né? Os valdenses eles foram duramente perseguidos e considerados hereges pela Igreja naquela época. Bom, outro precursor, né, pré-reformador, foi o inglês John Wycliffe. Foi filho de uma família de posse, estudou em Oxford, tendo reputação de valoroso teólogo. Então logo ganhou fama de reformista por afirmar que havia divergências entre as normas da Igreja e o ensino de Cristo e de seus apóstolos. Uma das marcas de sua luta foi o ataque à extravagância de alguns padres e da Igreja em geral, em que se via muitos excessos de luxo, né, com o dinheiro do povo, muita ostentação. E sua visão rendeu a produção de 18 teses, em que defendia uma vida mais moderada e atacava os erros da Igreja. Além disso, produziu uma tradução da Bíblia para o idioma inglês da época, defendendo que a Bíblia é a autoridade suprema da Igreja. Uma frase sua sobre isso foi: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Então, houveram ali tentativas variadas para calá-lo, né, condenando ele. Foi tanto em âmbito local, como também diretamente pelo papado. Porém, fatores variados da política nacional da Inglaterra no período impediram que lograssem êxito. Assim, Wycliffe morreu acometido por uma espécie de AVC e só veio a ser condenado como herege décadas mais tarde, quando seus ossos foram desenterrados e queimados e suas cinzas lançadas no rio Swift. O frade dominicano Jerônimo Savonarola, de Florença, na Itália, considerado nem tanto um reformador no âmbito religioso, mas de fato foi, pois no aspecto moral e sociopolítico, ele se levantou contra a imoralidade tanto na sociedade como na igreja, mas no campo teológico e doutrinário. Jerônimo Savonarola ele não pode ser considerado um pré-reformador com conceitos semelhantes aos adotados pelos reformadores, visto que a sua grande ênfase era em uma reforma moral e não doutrinária. Mesmo que seu foco não tenha sido teológico, Savonarola foi condenado como herege e acabou enforcado. Também considerado um dos pré-reformadores, né, o tcheco Jan Hus, ele seguiu o trabalho de Wycliffe, citado aqui pelo Darlan. Ele foi um padre, professor e reitor da Universidade de Praga. Produziu 45 teses com erros da igreja, propondo um debate. Falou do sacerdócio universal dos crentes, todos podiam buscar a Deus diretamente, sem a mediação de homens, né? Ser um papa, ser um bispo ou um padre. Liderou um movimento de reforma na Boêmia, defendendo a comunhão em ambas as espécies do pão e vinho e a eleição divina. Isso foi interpretado como um ataque ao sacerdócio, levando o bispo a se voltar contra Hus. Ele foi excomungado pela Igreja Católica em 1412 e alguns anos mais tarde queimado vivo. Na época havia na Europa Católica 3 papas, um fenômeno conhecido como o cisma do Ocidente. Para tentar sanar a situação, foi convocado um concílio de Constância, em 1414, que
que, dentre outras coisas, julgaria alguns casos de heresia. Foi condenado, torturado e levado à fogueira em 1415. Suas cinzas foram jogadas no rio Reno para não ficar vestígio seu sobre a terra. Mas uma coisa que é interessante sobre essa época é que John Hus ele diz o seguinte: hoje vocês matam um pato ou queimam um pato, e daqui a 100 anos surgirá um cisne e vocês vão ver esse cisne mais à frente. Os pré-reformadores, eles foram figuras cruciais que, antes mesmo de Lutero e dos outros ali reformadores, já questionavam dogmas e a prática da Igreja Católica, Apostólica Romana. Pela insatisfação com o rumo que a Igreja tomou, né, eles plantaram semente para o início do que foi a Reforma Protestante, esse grande evento histórico, né, que abalou o mundo e até pôs fim à Idade Média. Seus pensamentos e ações pavimentaram o caminho para as grandes transformações religiosas do século XVI. Por que eles foram importantes? Né? Além do questionamento da autoridade papal, ali que tinha um monopólio, né, poderio naquela época, os pré-reformadores desafiaram a autoridade absoluta do Papa, abrindo caminho para uma interpretação mais pessoal das Escrituras, criticando também a riqueza na opulência, né, toda aquela corrupção e a riqueza do clero que contrastava com os ensinamentos de Jesus Cristo. Defenderam a Bíblia, defenderam a importância da Bíblia como única fonte de autoridade religiosa e a necessidade de sua tradução para as línguas nacionais, vernaculares. Plantaram a semente da reforma, né? Seus pensamentos e ações criaram um ambiente propício para a reforma protestante, inspirando figuras como Lutero, Calvino. E a maioria dos pré-reformadores enfrentou perseguição e morte por suas ideias. Wycliffe morreu de causas naturais, mas seus seguidores foram perseguidos. John Hus foi condenado à fogueira, né? E dentre outros também que foram mártires dessa causa. A morte desses homens, no entanto, não silenciou suas ideias, que continuaram a inspirar gerações futuras. Os pré-reformadores eles foram pioneiros em desafiar as estruturas da Igreja Católica, né, medieval, suas ideias sobre a Bíblia, a autoridade papal e a riqueza do clero, que prepararam o terreno para as grandes transformações religiosas no século XVI. Embora muitos tenham sofrido perseguição e morte, seu legado vive e continua a influenciar o pensamento religioso até os dias de hoje. Hoje a gente aprendeu um pouco sobre o contexto histórico aí do início da Reforma Protestante. Aprendemos aí um pouco sobre os pré-reformadores, a importância da vida desses homens de Deus, como Deus levantou algumas pessoas no decorrer da história, para que assim a sua palavra se mantivesse viva e seguida da maneira correta, conforme a sua vontade. Então tomamos como exemplo a fidelidade deles, né, que foram instrumentos da graça de Deus, que continuaram o trabalho de preservação, de renovação, do resgate, de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Então, próxima semana a gente vai continuar falando sobre Reforma Protestante e espero que vocês curtam, compartilhem, né, repassem para os seus amigos esse trabalho e, como diz o lema da Reforma, né, a Igreja Reformada sempre se reformando. Isso. Até a próxima semana. Graças a Deus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você achar que é interessante, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um irmão que você acha que deve assistir. Até mais. Tchau.